Agora sim. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Amém. Que culto bom, né? Como é bom a gente poder louvar a Deus e sentir a presença dEle. Maravilhoso demais. E hoje eu queria começar o culto com uma pergunta. O culto não, a pregação com uma pergunta. Você já se sentiu inadequado? Alguma vez você de repente foi convidado para um lugar e não te falaram a roupa? E você foi com uma roupa totalmente diferente do que todo mundo estava? E você olhou para o lado, olhou para o outro e se sentiu inadequado. E pior, alguma vez você já, logo depois que você fez alguma coisa que na hora talvez você nem percebeu o quão errado era, mas você terminou de fazer, você percebeu e aquilo... Como que a gente sente quando a gente se sente inadequado, quando a gente comete um erro, quando a gente... Normalmente, a gente é tomado por um senso de vergonha. A primeira coisa que acontece com a gente é sentir vergonha. Depois a gente sente culpa, talvez, um arrependimento. E hoje eu queria falar um pouquinho de algumas histórias assim. Você entendeu bem, algumas. A gente vai passear um pouquinho. E para isso eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em João 21. A gente vai ler só 2 versículos. A gente vai ler o 30 e o 31. João 20, 30 e 31. Amém? Todo mundo achou? Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo nele tenham vida pelo poder de seu nome. Amém? Amém. Esse texto, ele está em João. Nem todos os textos da Bíblia dá para fazer isso, mas eu queria te desafiar a pensar, mas lá para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Que esse texto está falando sobre o livro de João, agora. Ele está falando no finalzinho do livro já. Tem só mais um capítulo para frente. E no finalzinho do livro tem como se fosse uma notinha de rodapé. Na Bíblia de vocês tem um título? Esse texto que a gente leu? A minha Bíblia tem um título que eu achei maravilhoso. Nem todos eu concordo, mas esse eu concordei. Que fala assim, o propósito do livro. Então a gente vê que João escreveu todo o evangelho e já chegando no final ele falou assim, agora sentiu a necessidade de falar e falar assim, esse é o propósito do livro. É por isso que esse livro está sendo escrito. E por que que é? Vamos ler de novo aqui, o 31. Porém, estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo nele tenham vida pelo poder de seu nome. Amém? E aí, enquanto eu estava passeando pelo texto, eu percebi que esse texto está no meio de 2 histórias. E são 2 histórias que têm muita coisa similar. Uma história de Tomé e uma história de Pedro. E logo que o texto começa, alguns versículos para trás do que a gente leu, contando a história de Tomé, todo mundo deve pensar, a gente ouve Tomé e a primeira coisa que a gente pensa é Tomé o incrédulo. Tomé o apóstolo que não acreditou. Por que que a gente liga já o nome de Tomé a essa situação? Justamente por causa desse texto. A Bíblia vai falar que Jesus tinha morrido, mas já havia ressuscitado. E aí, Jesus já havia aparecido para as mulheres, já havia aparecido para outros discípulos. E em determinado dia da semana, num domingo, os discípulos estavam numa reunião a portas fechadas. E durante essa reunião, porque eles estavam trancados com medo dos líderes judeus que estavam começando ainda a querer perseguir os discípulos de Jesus,
No meio dessa reunião, a portas fechadas, o próprio Jesus aparece para os discípulos. E Jesus aparece e fala assim: não tenham medo, sou eu. E ele fala: ó as feridas na minha mão, olha a ferida do meu lado. Só que Tomé não estava. Esse é o problema dessa história. Tomé não estava na primeira vez. Jesus apareceu e Tomé não estava. E os discípulos ficaram muito felizes e renovaram a esperança e foram contando e saíram contando para os outros discípulos que não estavam, entre eles Tomé. Só que Tomé, quando ouviu isso, falou assim: eu só vou acreditar se eu puder tocar nas feridas e no lado dele, nas feridas de sua mão e do seu lado. E aí o que acontece? A gente fala: nossa, que incrédulo. Mas o que acontece? Jesus aparece de novo. E dessa vez Tomé tá. Parece que Jesus repetiu tudo só para dessa vez encontrar Tomé. E Jesus vira para Tomé e ele aparece de novo e ele fala assim: Tomé, olha aqui, pode tocar. Essa é a primeira história. Alguns versículos para frente da história que a gente leu, a gente vai começar a ouvir a história de Pedro. Uma das histórias de Pedro. E para essa história fazer mais sentido, a gente precisa lembrar de uma coisa. Antes de Jesus morrer, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E aí, Jesus apareceu para aqueles discípulos aquela vez. Apareceu de novo para Tomé. A história segue, tem o texto que a gente leu, onde a gente fala do propósito do texto. E a história logo sequente é: Jesus encontra os seus discípulos na beira do mar. E parece que dessa vez, assim como da outra, parece que todo o encontro foi planejado para encontrar com Tomé. Dessa vez, a gente vai perceber que o encontro foi planejado para encontrar com Pedro. Pedro havia negado Jesus. E talvez a notícia de que Jesus ressuscitou não deixou Pedro tão feliz assim. Porque dentro do coração dele havia uma imensa culpa. Afinal, ele negou Jesus. Tenta se colocar no lugar de Pedro. Tenta imaginar as pessoas virando para você e falar assim: não, você é discípulo de Jesus. Aí você vê Jesus preso lá. Aí você fala: não, não sou não. Aí outra pessoa vira e fala assim: não, você é discípulo de Jesus. Aí você vê Jesus sendo torturado. Você fala: não, não sou não. Outra pessoa vira e fala: não, você tem que ser discípulo de Jesus. Você fala que nem ele, você anda que nem ele, você tem o cheiro dele. E aí Pedro nega de todos os jeitos, até xinga para passar batido e fala: não, não sou. E aí corta. E aí Jesus ressuscita. Como que Pedro ia encarar Jesus? E aí, essa história é uma das que eu acho mais bonitas de todo o livro de João. Sempre que eu pego para ler, eu acho ela maravilhosa. Ela tem vários pontos que me atraem, mas hoje eu queria falar que Jesus chega e encontra Pedro fazendo o que ele fazia logo que Jesus chama Pedro. Pedro, antes de ser chamado, era um pescador. E Jesus chama Pedro e fala assim: não, agora você não vai mais ser um pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens. E aí Pedro ouve que Jesus ressuscitou e fala assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Pedro, talvez com o ombro pesado pela culpa, ele vai pescar. E não sei, quando eu leio esse texto, eu estava pensando que talvez Pedro não fosse um bom pescador. Porque na primeira vez, ele não pegou nada até Jesus falar. E dessa vez de novo, a história se repete. Pedro passa uma noite inteira e não consegue pegar nenhum peixe. E ele vê um homem lá no fundo da praia. E essa pessoa pergunta para ele, fala assim: você tem algum peixe aí? Aí Pedro fala assim: não, não tenho. Aí esse homem fala uma coisa que é muito familiar para Pedro. Fala assim: não, faz o seguinte, joga a rede do lado direito, que você vai pegar alguns peixes. E ele joga e ele pega.
E aí já não tinha mais o que fazer, não tinha mais como falar, não é Jesus. E aí a Bíblia fala que os outros ficam puxando a rede. Pegaram muitos peixes, 153. Mas os outros ficam puxando as redes. Pedro se lança ao mar e sai correndo para encontrar com Jesus. E Jesus, quando encontra com Pedro, já tem um peixe assando. Jesus nem precisava do peixe que fez. Jesus já tinha um peixe, e aí eles começam a conversar. E ele fala, Pedro, você me ama? E eu estou deixando as histórias em aberto por enquanto. Porque pensando nessas histórias, eu fui pensando e falei, tem mais uma história que infelizmente não está aqui. Mas tem tudo a ver com isso. Que são os 2 discípulos indo no caminho de Emaús. Essa história a gente vai ver lá em Lucas 24. Do 13 ao 34, a gente não vai ler ela agora, eu vou contar para vocês. A Bíblia vai falar que Jesus estava ressuscitado já. Mas esses discípulos, 2 discípulos não sabiam ainda. E eles estavam voltando de Jerusalém para Emaús. Talvez, muito provavelmente, a cidade de onde eles vieram, ou alguma cidade no caminho de volta para suas casas. E eles voltam cabisbaixos, tristes, desistindo de como quem perdeu tudo, sabe? A ponto do próprio Jesus aparecer do lado deles e falar assim, o que está acontecendo? E eles, sem reconhecerem Jesus, eles viram e falam assim, não, como que você não está sabendo? Teve um homem que a gente acreditou que ele era a redenção de Israel. A gente acreditou que ele era o Cristo. A gente tinha certeza dentro do nosso coração que ele era de quem as Escrituras falavam. Mas ele morreu. E agora é hora de voltar para casa. O sonho acabou. E aí eles começam a voltar para casa e encontram, e Jesus continua no caminho e encontra um Jesus que, mesmo sem se revelar, começa a explicar para eles o texto e falar sobre várias coisas que eles já tinham ouvido Jesus falar, mas que eles ainda não tinham entendido. E eles começam a voltar para casa ouvindo isso. E chega a hora de se despedir desse caminhante. Porque o caminhante faz menção de que vai continuar e eles vão parar. Eles falam, não, fica aqui mais um pouquinho. E Jesus vai lá e fica com eles mais um pouquinho. Aí você pode estar me perguntando, o que essas 3 histórias têm em comum? O que as 3 histórias têm que conectam uma coisa à outra? Essas 3 histórias, elas têm alguns pontos em comum, mais do que um. O primeiro é que essas 3 histórias relatam encontros de discípulos com um Jesus ressuscitado. Um Jesus ressurreto. Um Jesus que já tinha vencido a morte. E talvez a mais evidente, quando a gente coloca 3 histórias, a gente pensa, essas 3 histórias falam de encontros de Jesus com histórias fracassadas. A gente tem aqui um traidor que negou Jesus. Um incrédulo que, mesmo com outras pessoas falando que Jesus tinha aparecido, ele falou, não acredito. E desertores que, ao sinal da dificuldade, falaram, não, agora é hora de voltar para casa. Agora é hora de pegar minhas coisas e voltar para casa. E aí a gente é muito levado a ler a Bíblia de forma errada. Sabe por quê? Porque a gente lê e ouve essas histórias e a gente acha que os personagens principais dessa história é o Pedro,
os discípulos de Emaús e o Tomé. Porque, afinal, eles são gente como a gente. É mais fácil achar que as pessoas são os personagens principais. Mas a Bíblia, ela não é um livro de história de pessoas. Ela não é um livro de histórias humanas, mas ela é um livro que conta a revelação da ação de Deus em salvar o mundo. Quem que é o personagem principal nessa história? É Deus que está o tempo inteiro movendo as situações, movendo os corações. É Deus que está o tempo inteiro resolvendo os problemas. É Deus que está... A gente pode olhar para qualquer versículo, qualquer capítulo. E aqui que eu queria falar aqui, quando a gente fala de João, nesse texto que a gente leu, esse é um dos textos que a gente pode falar assim, esse texto aqui também está falando da Bíblia toda. Porque a Bíblia toda foi escrita para uma finalidade, que é que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e que para que crendo nele, tenhamos vida pelo poder de seu nome. Jesus se encontra nessas três histórias, e às vezes a gente acha que os personagens principais são os meros coadjuvantes. Jesus já havia ressuscitado. Jesus já tinha vencido a morte. Jesus já tinha vencido o pecado. Jesus já tinha pago o preço da justiça que Deus pedia. Ele já tinha derrotado o inferno. Ele já era o Senhor Todo-Poderoso que a gente adorou aqui nessa noite, que a gente cantou que Ele é santo para sempre, que Ele é exaltado. Ele estava plenamente santo porque Ele já havia vencido o maior de todos os desafios. Mas os discípulos, ao olharem para Jesus, eles olharam e acharam que de repente as fraquezas deles e as falhas deles seriam um problema para que Deus pudesse se reconciliar com eles. Jesus aparece aos seus discípulos depois de vencer a morte, depois de derrotar o inferno, depois de pagar o preço pelos nossos pecados, depois de aplacar o preço da justiça, depois de ser considerado fiel e digno, de receber todo o poder e glória. Esse é o Jesus que aparece aos discípulos. Jesus venceu a morte não só para aplacar o preço, porque ao morrer ele já havia aplacado o preço, ao derramar o sangue ele já havia aplacado o preço. Mas quando ele ressuscita, ele está mandando uma mensagem clara ao mundo que já não há mais inimigos à altura. Porque desde sempre o ser humano tem um final, que é a morte. Desde sempre a humanidade corre fugindo da morte, e a morte é o maior de todos os problemas. A gente tem medo da fome, a gente tem medo da doença, a gente tem medo do desemprego, porque tudo isso revela o nosso medo de morrer. Desde sempre a morte foi o maior dos desafios. E aí Deus fala assim: eu vou morrer. E podia parar aí, ele já ia ter pago o preço da justiça. Mas agora ele fala assim: eu vou ressuscitar e eu vou mostrar que não há mais inimigos que podem separar o meu povo do meu amor. Não há mais inimigos que podem separar a gente do amor de Deus. Isso que Romanos vai falar, que tipo, não tem altura, não tem profundidade, não tem grandeza, não tem largura, não tem principado, não tem potestade, não tem inferno, não tem anjo, não tem ninguém mais que pode separar a gente do amor de Deus. Não tem ninguém que podia separar Pedro, Tomé e os outros 2 discípulos do amor de Deus. Mas Pedro, ao saber que Jesus tinha ressuscitado, ele se sentiu culpado e foi pescar. Tomé, ao saber que Jesus tinha ressuscitado, falou: não acredito. Os outros 2 discípulos nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque eles não esperaram para ver. Eles foram embora antes. Só que Jesus pegou eles no caminho. E aí a gente vai continuar e vai para os desfechos das histórias. Jesus aparece para os discípulos de Emaús e fala assim: tá, vocês não entenderam que precisava que o Cristo morresse? Vocês não entenderam que precisava que o Cristo ressuscitasse? O que vocês estão fazendo indo embora? E eles ainda sem perceber nada, eles convidam Jesus para lá. E Jesus senta na mesa com eles, parte o pão,
E quando ele parte o pão numa mesa, eles reconhecem que era Jesus. E aí Jesus já não precisa falar mais nada. Que outra parte tem de história de Jesus falando depois disso? O texto acaba. Porque o que era importante era eles perceberem que Jesus tinha ressuscitado. E que para um Jesus que ressuscitou, tem redenção para os desertores. Para um Jesus que ressuscitou, desistir não é um ponto final, é uma vírgula. Porque ele pode mudar a história. Quando a gente olha a história de Tomé, a gente vai ver que Jesus aparece e fala assim: se o que você precisa para crer é tocar, toma, toca. Só que a Bíblia fala que Tomé nem se atreveu a tocar. Pelo contrário, ele caiu em um grito de: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus não estava preocupado, falando assim: nossa, agora o Tomé é incrédulo, eu não vou conseguir me manifestar para ele. Ah não, se o Tomé acreditasse, porque eu sou algemado, eu só posso me mover pela fé das pessoas. Para um Jesus ressurreto, não tem limitação. Ele fala assim: o que você precisa para crer? Você precisa tocar? Toca. Só que ele sabe que a gente não precisa tocar, a gente só precisa saber que ele ressuscitou. Saber que Jesus ressuscitou tem que deixar a gente de joelhos e falando: tu és o Senhor e o Deus da nossa alma, da nossa vida. E na terceira história, a história de Pedro. Pedro talvez olhasse para ele e falasse assim: que vacilo que eu dei. Como que eu pude errar tanto? Fui eu, o apóstolo, que falei que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou olhar nos olhos de Jesus? E Jesus providencia, ele prepara todo um encontro para falar assim: Pedro, eu vou te perguntar uma coisa que eu sei, eu quero que você saiba. Pedro, você me ama? Eu amo, com culpa. Pedro, você me ama? Eu amo, com arrependimento. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus só fala assim: então tá bom, apacenta minhas ovelhas. E aqui eu acho muito bonito, porque Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, se você me ama. Aí quando ele ouve de Pedro que ele amava, ele falava assim: eu confio em você, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Eu confio em você, apacenta minhas ovelhas. Pedro já não confiava mais nele. Pedro já se sentia culpado, mas ele ouve Jesus falando assim: eu confio em você, apacenta minhas ovelhas. E aí até o final da história, que eu acho sempre muito bonito, quando Jesus fala o jeito que Pedro vai morrer. Para muitas, a gente pensa que é um castigo, né? Jesus está falando assim: Pedro, você vacilou comigo, agora é o seguinte, eu te perdoei, mas você vai morrer preso, vai pagar um preço. Não ficou bom para o seu lado não. Mas o que Jesus está falando é falando: Pedro, vou te falar uma notícia boa, porque Deus é o Deus das boas notícias. Pedro, eu vou te falar uma notícia boa. Você vai ser preso, você vai ser torturado, mas você nunca mais vai negar meu nome. Você nunca mais vai cair nesse erro. E ali Pedro é totalmente curado. Porque para um Jesus ressurreto, há perdão até mesmo para traidores. Há perdão para pessoas que desistiram. Há perdão para pessoas que traíram. Há misericórdia para pessoas que não creem. Para um Jesus ressurreto, não existe impossível. Não existe barreira. Não existe dificuldade. Como eu falei, a Bíblia é um livro que conta a história da salvação da humanidade a partir de Deus. E eu gosto muito, 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 muito de pensar
que a Bíblia é um livro que no fim das contas está contando a história de um pai que já preparou uma festa para todos os filhos. Agora ele está preparando os filhos para a festa. E encontrar com Jesus nessas situações, eu não sei aqui quem que foi o irmão mais velho, e talvez o irmão mais velho mais responsável que eu fui, ou melhor do que eu fui. Encontrar com Jesus nessas situações é mais ou menos quando um irmão um pouco mais velho, um irmão bem mais velho, encontra seus irmãos criança, que deveriam estar todos arrumadinhos para a festa, mas um já derrubou sorvete na camisa, o outro já tirou o sapato, o outro já pôs a meia. E esse irmão vai lá e fala assim: gente, daqui a pouco a festa está aí. Vamos trocar de roupa? Vamos se arrumar? E aí ele vai lá, pega uma muda de roupa nova e entrega para um. Arruma o cabelo do outro que está todo bagunçado. Coloca o sapato no outro que tirou. Fala assim: ó, você que tá atacando tudo aí. Não, você fica sentadinho aqui. Vamos se controlar. Encontrar com Jesus nessa situação é isso. É a gente todo bagunçado. De um jeito que a gente não devia estar. E aí vocês vão lembrar da pergunta que eu fiz no começo. A gente claramente estaria inadequado para sentar numa mesa com Jesus. Claramente a gente estaria inadequado para participar do banquete que Deus tem preparado. Mas encontrar com Jesus é encontrar com esse irmão que com um olhar cheio de amor fala assim: não, você está com a camisa toda suja, mas isso não é um problema. Eu tenho uma camisa nova. Eu tenho uma roupa nova para você. Eu tenho um sapato melhor para você. Eu tenho um pente aqui para pentear seu cabelo. Encontrar com Jesus é encontrar com a versão do próprio Pai, mas ainda assim se comportando como o nosso irmão, que cuida da gente e fala assim: daqui a pouquinho, é só mais um pouquinho. Daqui a pouquinho a festa vai começar e aí vocês podem se divertir à vontade. Daqui a pouquinho a festa vai começar e vocês podem brincar, mas vocês precisam estar limpinho, precisam estar arrumado. Para um Jesus ressurreto, qualquer pecado que você tenha cometido, qualquer pecado que eu tenha cometido, não passa de uma muda de roupa que precisa ser trocada. Mas precisa ser trocado, sabe? A gente precisa encontrar com Jesus no caminho, porque todas as vezes, eu vou falar a minha história agora. Todas as vezes que eu estou vivendo a minha vida de boa com Deus, falando assim: nossa, estou acertando mais que errando, tô legal. E aí eu faço uma coisa que eu falo: meu Deus, por que eu fiz isso? A primeira coisa que eu quero fazer é ir pescar. E eu nem gosto de pescar. Mas a primeira coisa que eu quero fazer é desistir. A primeira coisa que eu quero fazer é largar. Porque eu olho para mim e falo assim: poxa, mas Deus me deu tanta coisa e eu estou me comportando mal desse jeito. E aí, se eu não sou encontrado por Jesus no meio do caminho, a minha história nunca é mudada. Só que, pensando na história de Pedro, ao perceber que ele encontrou com Jesus, ele largou tudo e foi para ter com ele. Tem correntes que a gente pensa que nos prendem, mas elas estão só aqui, ó. Quando a gente encontrar com Jesus, se você, em qualquer situação da sua vida que você tiver, e você falar assim: nossa, me sinto aprisionado, me sinto preso. Eu queria te falar que ao menor sinal de que você encontrou com Jesus, as correntes estão só aqui. Você pode largar tudo e sair correndo para Ele. Os peixes não são mais importantes. A pesca de uma noite não é mais importante. Nada é mais importante. Jesus ressuscitou. E às vezes a gente perde a dimensão disso, de que Ele venceu todos os obstáculos. Hoje, eu não lembro se foi no momento de confissão, ou se foi na hora que a gente estava orando aqui, o pastor, na oração, ele falou assim: a gente já foi perdoado, ainda nem pedimos perdão, mas já fomos perdoados.
Deus tem sempre perdão e cura para a gente. Deus tem sempre uma muda de roupa nova para falar assim, ó, coloca e dessa vez tenta se comportar. Vê se você não vai sujar. Ele tem sempre isso. E eu tenho certeza que Ele está ansioso para esse dia da festa. Pro dia que a gente vai sentar numa mesa. Vai olhar nos olhos do nosso Pai e falar assim, nossa, a gente foi tão teimoso. A gente foi tão desobediente. Mas a nossa teimosia, a nossa desobediência nunca conseguiram afastar o seu amor da gente. A nossa teimosia, a nossa desobediência nunca conseguiram vencer o seu sacrifício. E aí a gente vai falar, Deus, Tu és bom, Tu és digno, Tu és santo. Essa é a adoração que o Apocalipse vai falar que tem no céu o tempo inteiro. Seres que entendem que não tinham merecimento de estar numa festa com o Rei do Universo, mas que são tão gratos e tão agradecidos, que só podem ficar cantando santo, 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 justo, 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 bom, bom, bom. Digno é o Cordeiro que venceu a morte e ressuscitou. Amém. Queria te convidar a baixar seus olhos. Tem uma palavra de oração. Jesus, Pai, nós olhamos para dentro dos nossos corações pela palavra que o Senhor nos entregou. E talvez essa noite nós tenhamos grandes motivos, Pai, que nós acreditamos ser grandes, para fugirem de Ti, para se esconder, para achar que não somos dignos. Porque quando olhamos para a nossa história, achando que nós somos os principais dessa história, esses motivos realmente são grandes. Porque por coisas muito menores, muitas vezes nós deixamos de falar com os nossos irmãos. Por coisas muito menores, muitas vezes pais deixam de falar com filhos. E aí quando a gente olha para esses problemas e para essas situações com os nossos olhos, todas essas situações e problemas são grandes, são graves. Mas nós sabemos que para o Senhor nada é impossível, nada é difícil. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu todos os inimigos, o Senhor derrotou o pecado, o Senhor derrotou o inferno. E aí a gente se encontra com o Senhor e percebe que o Senhor tem roupas novas para a gente. Que o Senhor tem uma vida nova, tem um jeito melhor de viver a vida. Pai, hoje o que nós pedimos é que o Senhor troque as nossas vestes. Que o Senhor mude as nossas vidas. Que o Senhor tire dos nossos ombros a culpa. Nós sabemos, Pai, que para o Senhor nada é difícil, mas para a gente às vezes é difícil acreditar no Seu perdão, para a gente às vezes é difícil acreditar nesse perdão que é tão sem preço. Então nós pedimos que o Seu Espírito nos leve, Senhor, a lugares onde nós nos encontremos contigo, onde nós realmente olhemos, Senhor, nos Seus olhos e percebamos, Senhor, o Seu amor incondicional, o Seu amor que transforma as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.